Nós vamos meditar brevemente aqui no texto do livro de Efésios, capítulo 4, enquanto as irmãs estão retornando com material para nós ensaiarmos. Efésios, capítulo 4. Nós lemos desde o versículo 1, mas eu queria que os irmãos tivessem aí as suas Bíblias abertas no capítulo 4, no versículo 11 até o versículo 16. É nesse texto que eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do crescimento da evolução cristã. O texto, versículo 11 ao 16, diz assim: E ele mesmo, e ele está falando do próprio Jesus, ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse pequeno pedaço do discurso de Paulo aos Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, fala sobre um tema importante para nós, que é o tema da evolução cristã, do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual. E quando nós falamos de evolução ou de amadurecimento, nós estamos falando de algo que é próprio da nossa natureza e até de forma mais abrangente, é até essencial. Evoluir é algo essencial. A evolução, o processo da evolução que nós estamos vendo aqui nessa breve descrição do apóstolo Paulo, antes de tudo, às vezes até uma condição de fato de sobrevivência, porque desde que se ouve falar da existência do homem, nós temos visto o homem se adaptar, descobrir soluções para poder se manter no meio em que vive. Não é verdade? Então, se você está num ambiente que tem muito frio, você acha um meio de se aquecer, você evolui no sentido de crescer em conhecimento. Se você por exemplo, uma espécie animal qualquer, vamos dar o exemplo do camaleão. O camaleão desenvolveu uma habilidade até mesmo de mudar de cor para se assemelhar ao ambiente em que ele está por uma questão de sobrevivência. Ele evoluiu nesse sentido. Esses dias eu estava vendo um vídeo que diz que os elefantes, eles estão, de um certo tempo para cá, estão nascendo e se desenvolvendo sem dos longos dentes de marfim. E quem estuda sobre os elefantes acredita que isso seja um mecanismo evolutivo, porque a raça dos elefantes foi quase extinta por causa do marfim. Então, eles foram excessivamente caçados. E então os elefantes que são de um certo tempo para cá já não tem mais aquelas os longos os acessórios dos dentes de marfim já não tem mais. Então dizem que isso é evolução, até para sobreviver. Evoluir é um negócio tão necessário que, desde que nós somos crianças, nós ouvimos nossos pais dizendo assim: estuda, menino, para tu ser um doutor, para você crescer, para você ter um bom emprego, para você, não desmerecendo a profissão de ser um carroceiro, mas na época era muito comum dizer assim: fulano, tu quer ser um carroceiro, alguém que não tem estudo, né? Não existia isso? Eu não estou mentindo, eu nem falando nada, existia isso. As pessoas diziam, ouvi muitas vezes isso, eu acho que os irmãos já ouviram isso, né?
E quantos de nós até apanhamos quando tirávamos nota baixa, porque era um interesse dos nossos pais que nós pudéssemos evoluir. Não é isso? Evoluir é uma coisa que faz assim parte da nossa natureza. Se você resolve abrir uma empresa, se você tem um negócio qualquer, você abre aquilo com o pensamento de crescer, de evoluir. Você começa vendendo bombom naquela tabuleirozinho pendurado no pescoço, mas depois você quer comprar uma banca e depois abrir uma loja. Você quer evoluir. As pessoas sonham em crescer, em evoluir, em ter. Esse é um fundamento interessante da vida da gente. Na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Nós precisamos, da mesma maneira, querer evoluir. Não só crescer por força de uma circunstância, não só deixar o tempo passar, mas, de fato, crescer, evoluir, progredir. Isso é um princípio também espiritual. Se você perceber lá na Bíblia, desde as primeiras ordens, veja qual foi a primeira bênção que Deus deu para o ser humano. Qual foi? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a, dominai sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Deus disse para o homem: evolua, cresça, siga em frente, estabeleça novas fronteiras, amadureça, desenvolva. E hoje nós desenvolvemos. E como a Bíblia diz, mesmo quando ela diz na profecia que a ciência se multiplicaria de fato. Esses últimos meses, o Maranhão, foi feita uma cirurgia quase que inédita no mundo. Não sei se vocês vão souberam de uma criança que nasceu no hospital materno-infantil com um caso de ectopia do coração. O coração nasceu do lado de fora do peito, bem aqui, perto do pescoço. E aquele coração, a criança viva, mas até então mantida por aparelhos, porque o coração nasceu doente, não só fora, mas nasceu doente. E você olha a criancinha ali na UTI com o coraçãozinho batendo aqui do lado de fora. Coisa mais estranha. Não existe Isso não é como operar vesícula, nem como operar uma hérnia, que todo mundo sabe. Tem gente que já sabe tanto que até de olho fechado faz. Isso é uma coisa inédita, nova. Mas os nossos médicos aqui no Maranhão, cirurgiões de várias especialidades, se juntaram e disseram: não, vamos mandar ele para fora, vamos operar aqui. E operaram a criança lá no hospital universitário e colocaram o coração para dentro, corrigiram o defeito e a criança está viva. Veja que interessante como a ciência evoluiu. Aí às vezes eu fico pensando que nós não queremos ter o mesmo crescimento. Queremos ser raquíticos, porque o tempo passar não significa que a gente consiga crescer. Você olha, às vezes, uma criança num estado de desnutrição, por exemplo, em um país onde há uma grande deficiência social, vamos chamar aí algum país africano, que é muito comum. Você olha para uma criança, às vezes a criança tem 12 anos, tem 15 anos e parece uma criança de 3 anos. O tempo passou. Mas ela não evoluiu, porque lhe faltou o quê? Comida, água, nutrientes. E quando a Bíblia fala em evolução, isso sempre foi uma preocupação de Deus para conosco. Observe o texto que Paulo fala, e eu quero que você fique atento. Depois em casa, quando você quiser ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber profundidade com que Paulo falava das coisas espirituais aos crentes de Éfeso. A gente vê em todas as outras cartas muita revelação, mas Éfeso é uma carta que parece ser assim muito espiritual. Há muito conteúdo de uma profundidade de conhecimento muito grande. E não é de admirar, porque os cristãos de Éfeso eram pastoreados por quem? Quem que era o pastor de Éfeso? Alguém lembra? Vou dar uma pista. Foi um discípulo de Paulo.
Timóteo, né? Timóteo foi pastor de Éfeso. E ele teve a ajuda de mais alguém importantíssimo. Quem foi que ajudou Timóteo em Éfeso? Não. Vou dar uma pista. Ele andou exilado. Foi João. Depois dos 10 anos que João passou na ilha ele recebeu a revelação de Apocalipse na ilha de Patmos durante seu exílio. Quando ele foi libertado do exílio, ele foi para Éfeso e serviu ao Senhor na igreja de Éfeso até a sua morte. Então a igreja de Éfeso era uma igreja bem servida do conhecimento e do poder de Deus. E Paulo fala para aquela igreja estas palavras. Ele diz assim: irmãos, olhe só o texto como é colocado. Ele diz: ele mesmo deu, ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele propôs, ele instalou, ele estabeleceu apóstolos, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. É claro que Paulo não esgotou nem os talentos, nem os dons. Ele apenas mencionou alguns dos quais Jesus colocou na sua igreja. Veja aí, não está limitado a estes. Veja que nos versículos anteriores eles falam de dons que foram distribuídos. Há alguns que são chamados para pastorear, outros para ensinar, outros para levar a palavra em vários lugares. Há dons interessantes. Vou dar o exemplo da irmã Cotinha que está sentada ali. Eu acho que ela tem um dom de Deus interessante. Ela tem uma habilidade de falar com as pessoas e de ganhar as pessoas para Jesus. Mas a irmã Cotinha não tem o dom de tocar bem como os irmãos aqui. Mas Deus colocou a irmã Cotinha e colocou os irmãos e colocou alguém que ora e intercede com choro e lamento por outros que nem conhecem. Deus colocou outros para ajudarem. Deus colocou outros para animarem. Tem irmão que tem aquele dom de lhe fazer sentir bem com a presença dele. Você olha ele na igreja, não tem um cargo, não tem uma função, mas ele chega perto de você, bota a mão no seu ombro, brinca e ri, você se anima. Isso é um dom. O fato é que eu quero dizer aos irmãos é que o Senhor, veja aí, ele, quando subiu ao céu, ele deu dons aos homens, como se tivesse feito chover sobre a igreja dons, talentos, ministérios, socorros. Tudo isso ele fez por um objetivo. Qual era? Veja aí. Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. O objetivo de Jesus não mudou. Os irmãos decoraram o tema da nossa festa? Jesus Cristo ainda é o mesmo, realmente. O mesmo Deus que ordenou ao homem cresce e multiplica, ele deu para a igreja as condições de crescer, de aperfeiçoar, de evoluir. Todo esse objetivo dos dons tem um propósito de nos fazer crescer como corpo. Aí você pergunta, e eu quero responder aos irmãos hoje, no texto aqui que nós lemos, por que nós devemos evoluir espiritualmente? Por quê? Qual é a razão de eu não ser o mesmo, desde o dia que aceitei a Cristo até o dia que ele vier me buscar? Porque eu tenho que evoluir, amadurecer. Primeiro, porque é a vontade do Senhor. É vontade. E se é vontade, eu devo procurar atender. De outra forma, aquela oração que às vezes nós fazemos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, é mentira. Estamos orando de boca para fora porque nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus.
se eu não quero melhorar, se eu não posso me desfazer das velhas coisas, das coisas que desagradavam a Deus na minha vida, das coisas que antes me atrapalhavam de ter comunhão com Cristo, se eu não quero me desfazer dessas coisas, eu não quero evoluir. Eu quero ficar parado. Mas veja a vontade do Senhor expressa no versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Ele quis fazer. Mas por que não são todos pastores? Por que não são todos líderes? Porque Deus colocou cada um no seu lugar para o que for útil. Porque há coisas que pastores não podem fazer. Há coisas que os que intercedem não podem fazer. Há coisas que os que tocam não podem fazer, mas Deus colocou cada um na sua posição, para que através do dom que Ele deu a cada um, eu abençoe o meu irmão, para que ele cresça comigo e juntos nós entremos no céu quando Jesus vier. Paulo fala muitas vezes desse exemplo, ele fala da igreja como um corpo, onde cada um é um membro, cada um tem sua função, ele fala em muitos lugares disso, mas eu quero especificar para os irmãos que é vontade de Deus que haja crescimento em nós. Não era só Paulo que tinha essa visão. Pedro não andou com Paulo. Eles se encontraram algumas vezes, mas Pedro não andou com Paulo. Mas veja em 2 Pedro 3,18 que ele recomenda à igreja. Ele diz assim, irmãos, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Há um crescimento que vem da graça, daquilo que Deus nos dá pela nossa proximidade com Ele. Quanto mais eu estou próximo de Jesus, mais eu cresço nele. Porque o Senhor Jesus é a fonte da água viva e é o pão da vida. Toda vez que eu estou experimentando, provando, recebendo dele, eu cresço na graça. Mas também devo crescer no conhecimento, porque o cristão deve ser equilibrado. Ele não deve ser um cristão que só tenha o foco emocional da vida espiritual. Como nós somos seres emotivos, não podemos dissociar o emocional, mas nós não somos só emoção, nós também somos raciocínio, razão, entendimento, inteligência, decisão. Então, nós precisamos alimentar o nosso homem emocional, mas também precisamos alimentar o nosso homem racional e assim crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Por isso, Paulo, ele demonstra nas palavras que ele fala em todas as suas cartas, Paulo era um homem que tinha muita experiência com a graça de Deus. Ele fala de si, não, às vezes ele não fala na primeira pessoa, mas ele diz assim, de um homem que foi arrebatado ao céu 3 vezes. E viu coisas que são indescritíveis. E ele fala também de um homem que tinha um entendimento a ponto de discutir com filósofos, de discutir com governadores, de discutir com reis. E alguém testemunhar dizendo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele era um homem que tinha um equilíbrio muito bom entre a presença de Cristo na vida dele. As pessoas carregavam os lenços de Paulo, os irmãos sabiam disso. Não é como hoje que o pessoal passa o sozinho no lenço e compra por R$10. Deus não se agrada disso, isso é uma corrupção do evangelho. Mas Paulo, a graça de Deus era tanta na vida dele que as pessoas levavam o lenço e os doentes que tinham contato com o lenço eram curados. Explique isso, é graça. Às vezes eu digo aos irmãos que a presença de Deus em nossa vida, ela transborda, de maneira que abençoa quem está do nosso lado, às vezes até quem não tem nada a ver conosco, só pelo fato de estar junto, de estar ligado, de estabelecer um laço, Deus abençoa a vida até dele. Então, primeiro, é a vontade de Cristo eu crescer.
Segundo, a vida cristã ela precisa estar em um movimento contínuo para frente. Você não vai encontrar na Bíblia relatos que mostrem servos de Deus parados, sentados, relaxados. Você encontra sempre eles em movimento, fazendo alguma coisa. Você vê muita ação na palavra de Deus. Quando você vê um homem de Deus muito tempo sentado, aí você fica preocupado. Outro dia até um pastor pregando para nós, ele falou isso. É como Eli, lá de 1 Samuel. Você nunca encontra Eli. Toda vez que a Bíblia fala de Eli, ele diz que ele está sentado. Ele está sentado quando aconteceu o problema, ele está sentado quando alguém veio falar com ele, quando Ana orava ele estava sentado, e quando ele recebeu a notícia de que o exército havia sido vencido, sentado onde ele estava, ele caiu para trás com a cadeira e tudo, quebrou o pescoço e morreu. Eu nunca vi, não existe na Bíblia um texto que fale de Eli em pé fazendo qualquer coisa. Eli é um exemplo do homem parado, sentado, que acaba morrendo porque não consegue ter movimento. O Salmo 1 fala de um homem que começa ouvindo o conselho do ímpio, está lá a caminhada, para no caminho do pecador e depois se assenta. Não é? Você vê aquele homem desacelerando até parar e ali arreia e morre. Paulo diz o contrário. Veja que o escritor aos Hebreus diz assim, irmãos, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e olha o que ele diz, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele diz mais, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ele estava provavelmente fazendo alusão a uma situação conhecida na época dele, que eram os Jogos Olímpicos gregos. E naqueles jogos, os atletas, eles primeiro competiam sem nenhuma roupa. Eram só homens, eles competiam sem roupa. Para que a roupa não fosse um atrapalho nos movimentos dele, nas corridas. E diz a tradição que eles raspavam os pelos do corpo, para que nem os pelos fossem atrapalho para eles desenvolverem as atividades na corrida, nas lutas. Isso é tão certo que hoje os irmãos veem que os nadadores nas nossas Olimpíadas vestem roupas especiais feitas de um tecido que é totalmente liso para ganhar o quê? Performance na piscina. E os outros que não têm roupas especiais raspam os pelos, para que os pelos não sejam atrapalho no atrito com a água. Quando o escritor aos Hebreus fala aqui, ele está dizendo para nós isso, irmãos, deixando todo o embaraço e o pecado, ou seja, as mínimas coisas que possam ser um atrapalho para a minha caminhada cristã, eu devo abrir mão, porque eu preciso estar em movimento. Quando Jesus faz referência ao caminho da vida, ele poderia ter usado várias outras comparações, mas ele diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à ruína, mas apertada é a porta e estreita é o caminho para que conduz à vida. Ou seja, há um momento em que você passa a porta e ele disse, eu sou a porta, e há um momento que você trilha o caminho e ele diz, eu sou o caminho. Ele é a porta e o caminho, porque a salvação ela pode ser também entendida como um ato imediato da fé. Quando eu me converto a Cristo, me arrependo dos meus pecados
e ali, num ato sobrenatural, Deus me faz uma nova criatura. Mas também a salvação pode ser entendida como um caminho que eu vou trilhar. Por isso, Paulo e outros apóstolos sempre apontam a necessidade de eu viver o crescimento espiritual e uma vida de santificação. Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. A vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, crescei. Então é importante porque a vida espiritual não pode ser comparada a alguém que está sentado, prostrado, deitado, largado, dormindo. Não pode. Quantas vezes Jesus recriminou os seus discípulos por estarem cochilando quando era hora de estar desperto? Ele dizia, vocês despertem, acordem, vigiem, orem. E a palavra de Deus até diz para nós que não é aqui o nosso descanso. De maneira que, quando se fala de uma maneira figurada, a vida espiritual é uma caminhada, é movimento contínuo, é seguir para frente o tempo inteiro. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, desde aquela época de Oséias, que era antes de Jesus, ele já dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Por quê? Porque é necessário para a sobrevivência espiritual eu crescer. Quarta razão para você evoluir. Nós temos um alvo que nós precisamos atingir. Um alvo. Nós não aceitamos a Cristo por uma situação de momento. Nós aceitamos a Cristo porque temos um alvo. Lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 13 e 14, Paulo faz a seguinte observação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, ou seja, o estado de perfeição. Mas uma coisa eu faço, Paulo diz, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo que nós que servimos a Deus precisamos buscar, e o alvo é o próprio Jesus. Enquanto nossos olhos estão no alvo e nós nos movimentamos em direção ao alvo, nós vamos em frente, conseguimos caminhar e vamos chegar no objetivo. Paulo dizia assim, irmãos, eu faço uma coisa, eu não fico detido com as coisas que passam. Eu deixo para trás e prossigo para o alvo, vou em frente. Olha, irmãos, há muitas coisas que querem nos parar. Se você prestar atenção, essa é a realidade. Uma vez Jesus falou daquela parábola da semente. Observe que nos 3 exemplos, há, de uma forma indireta, algo que sempre procurou parar, sufocar e matar a semente. Primeiro a semente cai à beira do caminho, vem o diabo e rouba a semente. Para quê? Para parar, não quer crescer, não quer desenvolver. Depois a semente cresce só um pouquinho, mas a pedra não deixa a raiz seguir. A semente brota, mas seca porque não tem raiz. O resultado é que ela para de crescer. E tem outra que cai numa terra que até cresce. Ela faz raiz, começa a crescer, mas os espinhos, que eu posso chamar dos embaraços, que posso chamar do que Paulo chamou aqui, das coisas que para trás ficam. Esses espinhos querem nos parar, querem nos sufocar, querem nos atrapalhar, querem nos impedir. Mas Paulo tinha uma regra na vida dele. Ele dizia assim, eu deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para o alvo. A Bíblia às vezes traz uma mensagem indiretamente para nós de coisas dessa natureza. Olhe para Pedro quando estava no barco, na madrugada, numa das muitas madrugadas em que Jesus orou. Naquela especificamente ele não estava com os discípulos. E diz a Bíblia que ele manda os discípulos, vão embora, atravesse o mar, eu vou depois, me encontro com vocês. Eles obedeceram e foram.
De madrugada, Jesus termina de orar e vem andando pelas águas, sobre as águas. Como se as águas fossem sob seus pés como um chão. Quem sabe ele vinha cantarolando. E ali naquele escuro total, talvez só com a luz da lua, os discípulos no barco veem aquela silhueta andando em cima da água. Eles ficaram apavorados. Porque na cultura da época havia referência assim a esse tipo de ideia mística e tudo mais. Então, eles viram aquela figura, aquela silhueta à noite, só com a luz da lua, ficaram apavorados e começaram a gritar. Se você vê o relato, eles começam a gritar, apavorados. E aí Jesus disse, não temam, sou eu. Pedro, que era aquele cara impetuoso, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo aí. Mas Jesus disse, vem. Aí Pedro de olho no... Pedro não estava ainda acreditando, mas de olho na silhueta. Para não tirar o olho da silhueta, para dizer assim, eu não vou virar de costas, porque pode me dar problema, eu vou ficar de olho. Pedro de olho e Jesus desce, irmãos. E a Bíblia diz lá que a água foi como chama. Enquanto os olhos de Pedro estavam no Senhor, Pedro andou sobre as águas. Mas teve um momento em que ele parou de olhar para o alvo. Diz a Bíblia que ele prestou atenção no vento e depois prestou atenção nas ondas. O que aconteceu com Pedro? Ele desceu. Aquele milagre, aquela operação sobrenatural que Deus lhe permitiu viver, tinha uma condição, era estar com os olhos no alvo. Foi porque ele estava em Cristo. Enquanto a atenção dele estava em Jesus, o chão para ele deixava de ser a realidade humana normal e passava a ser um milagre de Deus. Isso é uma lição para nós. Isso aí é entender que é importante olhar para o alvo e seguir adiante. Tem coisas que querem nos parar e você diz, o pecado, às vezes ele nos acomete. Nós não somos perfeitos, mas tem gente que se acomoda com o pecado. E João diz que aquele que permanece na prática do pecado não é filho de Deus. Se nós erramos, devemos nos arrepender, confessar e abandonar e seguir em frente, como Paulo fazia. Paulo não era santo, não era perfeito. Ele mesmo deu testemunho, irmãos. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, porque o meu espírito luta para eu ser de um jeito, mas a minha carne faz eu querer ser de outro. De maneira que era uma briga constante que ele vivia, que nós vivemos, entre o desejo natural do homem e a obediência a Deus. Se eu fortaleço a minha carne, como é que a carne é fortalecida? É quando eu não fortaleço. A carne já é naturalmente propensa ao erro. Ela é teimosa e ela pesa. A carne pesa. Quando eu falo de carne para os irmãos mais novos na fé, a carne significa os princípios humanos, a forma humana de viver, sentimentos, emoções, o nosso conjunto que nos faz seres humanos. Há uma tendência idosa à prática do erro e à desobediência. Então é como se isso fosse, a Bíblia chama em alguns lugares de carne, isso é a nossa carne. Ela pende, porque ela pesa para o que está errado. Eu só consigo contrapor a carne se eu alimento o meu espírito das coisas de Deus. Como? Lendo a Bíblia, orando, buscando, estando em comunhão com Deus, me fortalecendo. Quanto mais eu me encho de Jesus, menos a carne me pesa. Mesmo assim, eu vou carregar essa carne até o dia que Jesus ia nos buscar para ir para o céu. Ou se eu morrer. Todos nós vamos carregar a nossa carne enquanto estivermos vivos. Ou quando Jesus vier nos buscar. De maneira, irmãos, que uma coisa é certa. Nós não podemos ficar parados. A vida cristã, ela evolui. Por isso, o escritor diz aqui em Lucas 9,62, quando Jesus fala dizendo assim, ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Ou seja, quem começa a obra tem que seguir em frente. No céu, nós não vamos brigar por quem chega primeiro. Nós vamos brigar para chegar. Eu já falei para os irmãos da história daquela
competidora que veio numa das Olimpíadas aí, não lembro agora que ano foi, e todos os competidores chegaram primeiro que ela, e ela vinha tão cansada, tão exausta, que ela vinha mancando, e ao invés dela vir andando, ela vinha parecendo que estava se arrastando, ela vinha. E ela emocionou o mundo todo, porque todo mundo ficou torcendo, não porque ela ia chegar em último, mas porque ela iria chegar. O objetivo dela não era mais chegar em primeiro, era chegar, era atravessar a linha. Quantos procuraram chegar para oferecer ajuda para ela, ela recusou, porque ela não queria ser desclassificada. Ela queria correr os 40 e poucos quilômetros da maratona, e quando todos viram na televisão, no momento que ela atravessa a linha, ela se larga na mão de alguém, completamente exausta. E hoje a história registra o nome dela e não o nome do vencedor. Quem lembra da história da Olimpíada daquele ano não sabe nem quem venceu, quem chegou em segundo ou terceiro, lembra dela. Porque apesar de toda a dificuldade, mas ela lutou para chegar até o fim, até a linha de chegada. Na nossa vida espiritual, irmãos, nós vamos ter aqueles que são grandes, vamos dizer assim, como nós costumamos dizer, embora no reino do céu o que é grande seja o menor, mas vamos chamar de grande. Às vezes você olha uma grande figura que tem um ministério muito grande, que faz grandes coisas para o reino de Deus, e às vezes você sente, meu Deus, mas eu ajudo tão pouco, eu sou tão pequeno. Eu quero dizer a você que lá no céu onde nós vamos morar, importa que você esteja na presença do Senhor. Chegue lá, não pare. Não desanime por causa das dificuldades. Vá em frente. Porque quem vai nos julgar é o Senhor. Ele mesmo disse, muitos naquele dia que pareceram ser primeiros serão os últimos. A medida de Deus não é nossa medida. Se você é sincero para com Deus e é fiel, saiba que o peso de Deus para nos medir é diferente do peso humano. Jesus um dia na igreja olhando, na sinagoga, olhando o pessoal depositar a oferta, vinham os ricos e depositavam grandes somas de dinheiro. Veio uma viúva e depositou 2 moedinhas. Aquelas moedas, o lépito, era uma moeda que não tinha valor. Acho que é igual o nosso 1 centavo, que ninguém quer para não fazer ocupar lugar na carteira, para não ficar pesando. Aquilo era o que a mulher tinha para comer, a viúva. Ela deu tudo que ela tinha e jogou na urnazinha. Aí Jesus chamou o discípulo e disse assim, olha, quem mais deu hoje aqui não foram esses ricos que deram do que sobrava. Quem mais deu aqui foi essa viúva, que deu tudo que ela tinha. Aí você fica pensando que Deus não vê com a nossa medida. Não pense que o que você faz para Deus é desprezível, porque você vai se surpreender se a sua sinceridade e a sua fidelidade não lhe trouxer mais galardão do que alguém que você julgava ser grande por aí e que fazia as coisas para receber os aplausos do homem e não a aprovação de Deus. Não é? O padrão de Deus nunca mudou. Quando Davi foi escolhido o rei, foi a mesma coisa. Samuel chegou para escolher um rei que Deus mandou, vai na casa de Jessé, um dos filhos dele, eu vou ungir rei, vai lá. Samuel chegou. Levanta aí, irmão Wesley. Olha o tamanho do irmão Wesley. Eu acho que o irmão do Davi, o Samar, ou era do irmão Wesley ou era maior do que ele. Era um gigante. Samuel olhou para ele e disse assim, é esse aí o rei. É esse o rei. Aí Deus fala para Samuel, não é ele não. Tu olha só a aparência externa, mas eu vejo o coração. Aí veio o segundo, grandão, Samuel disse, é esse, Deus não. Terceiro, quarto, quinto, por último, não veio mais ninguém. Samuel, Deus não me revelou ninguém. Acabou teus filhos, Jessé, porque a palavra de Deus não falha. Aí Jessé disse, não, eu tenho ainda o menor, ele está lá. Davi era tão pequeno, é tu menor, né? Davi era tão pequeno, que nem o pai dele fez essa associação de dizer assim, é ele que é o rei, porque ele era um adolescente na época. Só que Jessé não sabia, Davi nunca disse para ele, que ele, pequeno como ele era, quando estava com os rebanhos, e eu tive o privilégio, irmãos, de ver a montanha onde Davi pastoreava. Que coisa tremenda, foi o mesmo lugar, a mesma localidade onde os pastores tiveram a visão dos anjos cantando o nascimento de Jesus. E Davi ali, lá no meio, aquela criança no meio, vinha o urso,
Ele partia para cima e Deus dava vitória, ele matava o urso. Até leão ele matou e o pai não sabia. Irmãos, eu fico tão admirado. Está aí um dos textos bíblicos que mais me emociona, quando Davi é ungido rei, porque dá aquela sensação de como Deus faz essa escolha. E tantos vieram com tanta pompa, com tanta glória, com tanta força humana. Davi veio sem saber de nada, veio correndo. Teu pai está te chamando, menino. Ele correu. Aí a sensação que eu tenho é que ele mal botou o pé na porta, Deus disse para Samuel, levanta, unge ele, é esse aí. E aí Samuel levanta e unge Davi. Daquele dia, Davi, o Espírito de Deus toma conta de Davi, aí ele nunca mais é o mesmo. Aí você vê a história de Davi, como aconteceu, e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus e o maior dos reis de Israel. E ainda recebeu de Deus uma promessa, a tua descendência nunca vai faltar um rei sobre Israel da tua descendência. E aí você vê Jesus, descendente direto de Davi, que é o rei dos reis, o rei eterno, o Senhor da glória, conhecido como filho de Davi. Sabe o que é isso, irmãos? É o padrão de Deus de nos escolher, de nos eleger, de nos medir. De maneira que nós não podemos desistir de chegar ao alvo que Deus tem reservado para nós. E siga o Senhor com obediência, com sinceridade, que você vai ver que aquele que faz a verdadeira medida é que vai nos recompensar. Ele diz que assim há muitos que chegarão diante dele e dirão, Senhor, nós profetizamos, nós fizemos e acontecemos. O que ele vai dizer? Nem vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que vivem na prática do pecado. Irmãos, Deus conhece a nossa intenção, a nossa mente, o nosso coração, nossos propósitos. Deus conhece a nossa sinceridade e a Bíblia diz que Ele ama a sinceridade no íntimo. As decisões que nós tomamos diante dEle, que só nós e Ele sabemos, Ele honra. E naquele dia nós vamos ver como Ele vai saber dar o galardão a cada um segundo a sua obra no tribunal de Cristo. Você vai ler sobre o tribunal de Cristo em 1 Coríntios. É diferente do tribunal do grande trono branco. Tem diferença, mas depois nós podemos ler sobre isso. De maneira, irmãos, que nós precisamos crescer e toda esta estrutura espiritual que Jesus deixou na igreja foi para um objetivo, que Paulo traduz em 4 condições aqui. Primeiro, é um só objetivo, mas dividido em 4 condições. Preste atenção. A unidade da fé. Gálatas 3,26 diz que todos nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. E ele diz que ainda não é manifesto, 1 João 3,2, o que nós havemos de ser, mas quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. A unidade da fé não é eu crer igual a você, vai ser impossível. Você tem uma história de vida, uma experiência com Deus diferente da minha, você também tem. Nós, enquanto estivermos aqui, não chegaremos ao equilíbrio da fé como seres humanos normais. Quando Paulo fala até que todos cheguemos à unidade da fé, é até que todos cheguemos na presença dele. Lá, nossa fé vai ser única e igual, porque nós o veremos como ele é. Esta unidade da fé não é a unidade de estar de mão dada, mas a unidade de estar onde ele está, na presença dele, juntos, a igreja reunida, louvando ao Senhor. Quando você vê os homens que vieram da tribulação, descritos lá em Apocalipse, todos eles estão de vestes brancas e com palma de ouro nas mãos, porque não há ninguém diferente, não há ninguém com nenhum adereço diferente. O que há são remidos no sangue de Cristo, que chegaram juntos na condição de unidade da fé, porque estiveram diante do Senhor da glória. Depois ele fala ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do grego epignosis, que chama conhecimento prático. E aqui é mais um caso em que o grego não consegue ser traduzido para o português da forma como ele de fato deveria.
O conhecimento do Filho de Deus não é um conhecimento só de ouvir, como hoje nós estamos ouvindo, nem de ler, mas um conhecimento de experimentar. É um conhecimento que tem a ver com contato, com vivência. Quando ele diz que tudo que Jesus fez foi para a igreja chegue ao conhecimento do Filho de Deus, mais uma vez, ele não está falando do nosso conhecimento limitado que temos aqui, mas do conhecimento pleno que nós vamos ter dele quando alcançarmos o arrebatamento da igreja. Então, o foco de Deus para nós não é morrermos na praia, é chegarmos no lugar onde ele determinou que estivéssemos, que é a glória eterna do seu Filho Jesus. Ele fala da terceira coisa, até chegarmos a homem perfeito, do grego teleios. Não é só ser um homem formoso, nem um homem sem defeito. O homem perfeito, o termo quer dizer um homem completo, um homem finalizado. O termo melhor seria esse, finalizado, ou seja, que não tem mais o que ser aperfeiçoado, chegou ao limite da perfeição. Este homem perfeito, ele vai ser alcançado por nós quando acontecer o que diz 1 Coríntios 15. Quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz, estragada foi a morte na vitória. Essa é a estatura que nós vamos ter, que Paulo diz que vai acontecer em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Num abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E nós teremos o corpo que Jesus teve depois de ressuscitado, o corpo perfeito. Nós vamos ser elevados à estatura de homem perfeito. E isso vai acontecer no ato do arrebatamento da igreja. Por isso, nós precisamos buscar isto, mas temos que ter em mente que o alvo é o momento do arrebatamento, da redenção do corpo, como a Bíblia chama. E por fim ele diz, a medida da estatura completa de Cristo. Nós não vamos atingir a estatura completa antes de obtermos a redenção do corpo que há em Cristo. Até lá, vamos ser imperfeitos, vamos ser falhos. Mas na hora que nós formos arrebatados para o céu, nós alcançaremos a plenitude daquilo que Paulo fala aqui. Por isso, Jesus deixou as pessoas na igreja. Eu tenho falado para os irmãos, que o objetivo que Deus nos fez, estar aqui com os irmãos, é para preparar um povo para subir para o céu. Para preparar um povo para subir para o céu. Os irmãos vão ouvir reclamação, doutrina. Nós vamos ser chatos muitas vezes, para que cada um de nós possa estar entre aqueles que estarão diante do Senhor quando Ele chamar a igreja para o céu. Ninguém entre nós deveria pensar, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19. Tem gente que espera em Jesus só aqui na terra. Tem gente que se apega a Jesus para melhorar de vida, para ganhar, para a empresa crescer, para ser curado de uma doença. Irmãos, isto aí é uma visão muito limitada. O nosso foco, o nosso objetivo é encontrar Ele, é estar com Ele para sempre, é ir morar naquelas mansões que Ele disse lá em João 14, eu vou para o Pai preparar lugar. Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo, é o motivo pelo qual o Senhor estruturou a igreja. E ainda tem gente hoje que se chama pastor, líder, missionário, que vai para a internet dizer que não há necessidade da igreja. Ah, sim! Porque a igreja foi o organismo, é o corpo, é a noiva, é o lugar que Deus estabeleceu para entregar os dons, para que cada um de nós, de mão dada, uns com os outros, subamos naquele dia para estar com Jesus na glória. Não despreze o seu irmão. Não se ache maior do que ele. E nem se despreze a você mesmo, achando que não tem valor, porque você é parte do corpo da igreja
você recebeu dons do Senhor, descubra qual é o seu e como você pode ser útil para que a igreja cresça junto, para que você abençoe os demais e naquele dia juntos nós possamos estar louvando e adorando o nome do Senhor. Por isso, eu quero finalizar lembrando os irmãos de Colossenses 1, 27. Tudo que nós estamos falando é um mistério que Deus revelou para a igreja nos últimos dias. E o mistério está exatamente aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de chegar, a esperança de estar com Ele. E quando nós fazemos isso, nós crescemos e vamos em frente para a glória do Senhor. Amém?